Deixa eu trazer agora o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, que está chegando aqui na nossa programação. Professor, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia para você. Perdão, Paula, pelo atraso, que estava um trânsito aqui fora do normal em Tbilisi hoje. Você está em São Paulo, professor? Não. Saiu de São Paulo achando que ia se livrar do trânsito, né? Achei, não. O trânsito me perseguiu, viu? Tá certo. O professor está mais do que perdoado. Professor, primeiro lugar, né, quero entender um pouco, a gente falou até mais cedo, o presidente Lula embarcaria amanhã, ele está com uma pneumonia leve, deve embarcar somente no domingo para a China, né? Tem aí várias pautas importantes para serem discutidas nesta reunião, inclusive acho que pautas de sustentabilidade, tecnologia, inovação. Isso inclui, inclusive, acho que até a discussão de um fundo aí de 20 bi, mas tem também uma visita à fábrica da Huawei, que é considerada aí risco de segurança pelas autoridades americanas, que sempre acusam ali de suspeita de terem equipamentos para espionagem. Primeiro eu queria entender a sua visão sobre esta viagem de Lula e se esses pontos, né, principalmente essa visita específica, pode gerar algum tipo de mal-estar com os Estados Unidos. Paulo, a gente sempre fala o seguinte, né? Se você for fazer sua política dependendo do que os norte-americanos vão decidir, ou se eles vão gostar ou não daquilo que você está fazendo, você não vai em lugar algum. Até porque os Estados Unidos têm sido aí muito contrários a todo mundo, né? Até a União Europeia de vez em quando sofre sanções pelos americanos com relação às medidas que eles estão tomando. Então, esse alinhamento automático não representa aí grandes alterações na agenda bilateral, ou não representa aí grandes ganhos bilaterais do Brasil. Se o Brasil adotar uma postura como quis fazer aí uma determinada época de constante alinhamento com os Estados Unidos, a gente viu que o ganho foi irrisório. Eu não me lembro até o Gani pode ver e fazer um estudo sobre essa história toda, do quanto o Brasil efetivamente ganhou com essa história do alinhamento automático aos Estados Unidos. Mas o fato é de que a China é a potência em ascensão. Em 2049 eles pretendem ter uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares, isso é uma grande mudança, e o Brasil, que não tem problemas aí de enfrentar grandes desafios econômicos com a China, mas tem uma agenda até muito de sinergia, de cooperação. Eu acho que a gente tem que investir muito mais nesse aspecto. Até porque, né, o que eu sempre falo, se os chineses chegarem a um consumo per capita de uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares, isso é extremamente disruptivo globalmente falando. E tem outra coisa, né, aqui é um comentário, né, Paula, tudo que os chineses fizerem agora, qualquer tecnologia que eles fizerem agora, vai ser necessariamente dito que isso alimenta o Partido Comunista da China, que os chineses se tornaram espiões, como se não acontecesse isso do outro lado. E eu ouço muitas vezes o pessoal falando que o TikTok na China é diferente do TikTok nos Estados Unidos, e é obviamente que ele é, porque cada povo se alimenta de uma determinada coisa e os algoritmos correspondem àquilo que as pessoas estão querendo consumir. Então, essa dinâmica que a gente vê constante desta campanha de difamação da China e da potência em ascensão é normal, e acho que o Brasil tem que entender muito claro de que tem que fazer a conta, né? Qual que está pagando mais, qual que vai pagar mais no longo prazo e qual que vale a pena manter como relacionamento no futuro. Maravilha, professor. Tem uma pergunta, inclusive, no nosso chat, era a próxima que eu ia fazer, mas sempre prioridade aqui do nosso público, a Luiz de Bonifácio. Professora Paula, pergunta para o professor qual deve ser a verdadeira atuação de Dilma no Banco do BRICS. Eu já emendo aqui também, né, trazendo mais uma pergunta em relação a isso, né? Qual que é o papel realmente aí do Banco do BRICS, né, em relação a esses países que fazem parte aí do Brasil, Rússia, Índia, todos esses que fazem parte do BRICS? A Paula tem que responder mesmo. Claro, né, professor? Qual é o papel para a gente entender que justifique esse salário bom de 290 mil aí?
O papel do BRICS eu entendo claramente, né? O papel do BRICS, do Banco do BRICS, é você ter aí um novo banco de cooperação e desenvolvimento que faça projetos na região e que de alguma forma altere a questão da governança global, como você enfrenta pela falta de atuação no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional. Então, a gente nota que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial seguem uma política e uma estrutura de governança que reflete o mundo na década de 40. Então, não é uma estrutura baseada no valor e no peso econômico dos países. E, obviamente, que precisam ser reformadas, só que ninguém quer fazer esse tipo de reforma. Se anunciou já desde a Turquia que iam alterar aí, mas não faz sentido. Você vê, por exemplo, se eu não me engano, a Bélgica durante um tempo tinha um peso maior do que a China dentro do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Então, essas instituições precisam ser alteradas. E a função do Banco do BRICS é justamente ser uma dessas instituições que vai alterando esta questão da governança global como um banco importante de desenvolvimento e de investimento em grandes projetos de desenvolvimento nestes países e nesta região, nestas regiões do mundo. Então, os chineses também fizeram aí o Banco de Desenvolvimento Asiático, que é outro banco muito importante, e que pode aí se alcançar no relacionamento com o BRICS grandes projetos de infraestrutura com o desenvolvimento desses países que têm ganhos e situações econômicas verdadeiramente positivas e capacidade econômica também de atender aí as demandas dos processos de desenvolvimento. Então, eu acho importante, eu acredito que a questão do BRICS é particularmente relevante para o Brasil, porque tira o Brasil daquela camada de países emergentes e nos transforma aí nos emergentes que têm um potencial de liderança global, coisa que o G7 nem o G20 darão efetivamente para o Brasil, mas aí o Brasil tem acesso à China, acesso à Índia, que serão os grandes mercados, a China já é, a Índia daqui a alguns anos, e a própria Rússia, que é um mercado extremamente rico, mas um país que enfrenta ali os seus problemas econômicos, históricos, até com a questão populacional. A indicação da presidente Dilma, que é o que eu não gosto de falar a respeito, eu acho que é um equívoco, novamente, do governo do presidente atual, que pretende transformar todas estas questões em questões políticas. Eu não acredito que o quadro anterior indicado fosse o melhor para a questão do Banco do BRICS, porque nós precisamos que o governo tenha uma estratégia muito clara com relação àquilo que pretende com a China. E mesmo o presidente anterior, a impressão que eu tinha é de que ele não compreendia aquilo que poderia ser feito na relação do Brasil com a China e do Brasil com os outros países. Mas no caso da presidente Dilma, não é nada mais do que uma indicação política e me preocupa, porque evidencia uma falta de preocupação com a imagem que se pretende transmitir, o que se pretende construir a partir deste banco e qual é a forma que o Brasil entende o BRICS no futuro. Então, são questões complexas aí, mas que eu acredito que o Brasil ganharia muito mais pontos se tivesse indicado, como os norte-americanos fazem, gente que tenha realmente peso e que tenha aí uma capacidade de construir a instituição para que ela permaneça aí no futuro por várias e várias décadas e se torne relevante. Eu não sei se ao final da administração do atual presidente ou depois da presidente Dilma, se o legado é tão grande assim para ter fortalecido este banco como ele pode e como pretendia-se que acontecesse quando ele foi estabelecido. Maravilha, professor, sempre muito importante, quero agradecer, muito obrigada, prazer falar contigo, até semana que vem. Prazer, Paula, tenha um excelente dia a você e o pessoal que nos acompanha.
Obrigada, ótimo dia aí também. Obrigada, professor Marcos Vinícius de Freitas, sempre trazendo aí visões muito importantes, né, de todo este cenário para a gente. Inclusive, professor Marcos Vinícius tem aí semanalmente, né, 2 artigos lá no nosso portal bmcnews.com.br, trazendo aí visões muito, né, importantes e pontuais.